Oi, pessoal! Hoje iremos falar sobre o totalitarismo, que surgiu em um momento marcado pela crise do sistema capitalista em algumas regiões da Europa no período entre guerras, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ele consiste na concentração de poder nas mãos de um único líder ou partido, onde não há espaço para democracia, nem direitos e garantias individuais. Alguns regimes totalitaristas foram o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética, franquismo na Espanha e salazarismo em Portugal. Vamos conhecer mais sobre esse modelo de regime político? Venha comigo! Primeiramente, precisamos entender o contexto no qual esses regimes se estabeleceram. Com a Primeira Guerra Mundial, houveram muitas perdas humanas e os prejuízos materiais foram imensos. A infraestrutura dos países europeus foi profundamente afetada e a crise econômica causada pelos altos custos da guerra geraram desemprego e fome. Além do mais, houve uma imensa polarização política. As divergências de ideias político-partidárias se acentuavam cada vez mais e, por fim, havia um grande ressentimento gerado pelo desfecho da Primeira Guerra Mundial, que tinha sido selado pelo Tratado de Versalhes. Esse tratado responsabilizou a Alemanha pela Primeira Guerra Mundial e estabeleceu uma série de punições ao Estado. Além de ter que pagar as indenizações aos vencedores, a Alemanha foi proibida de ter um exército grande e ainda perdeu colônias e territórios, como a Alsácia-Lorena, cedida à França. Todas essas condições instalaram um sentimento de revanchismo nos alemães. Mas afinal, o que é totalitarismo? É um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e da vida privada por meio de um governo abertamente autoritário. Vamos conhecer as características que definem os regimes totalitários. Autoritarismo. No totalitarismo, a democracia é inaceitável. O ideal é um regime ditatorial, forte e centralizado. Para os totalitaristas, a nação não precisa de liberdade, mas de trabalho e prosperidade, o que só acontece no regime ditatorial. Nacionalismo. No nacionalismo, a nação está em primeiro lugar. Por isso, tudo deve ser feito por ela, pois os outros países são considerados inferiores. Deve-se controlar os investimentos no mercado externo. Além disso, essa exaltação do sentimento nacionalista se dá através da valorização dos símbolos nacionais, como hinos, bandeiras, brasões, etc., e a realização de desfiles cívicos. Militarismo. É o fortalecimento das forças armadas na defesa do regime político e do Estado. Há, então, uma valorização da luta e da guerra. Unipartidarismo. Apenas o partido do governo pode existir. Os outros partidos são suspensos e colocados na ilegalidade. Sendo assim, aqueles que descumprirem a regra podem ser punidos. Intolerância. No regime totalitário, o diferente é sempre prejudicial. Assim, judeus, ciganos, negros, homossexuais, comunistas e deficientes físicos, por exemplo, deveriam ser exterminados. Para os nazistas, por exemplo, a raça pura deveria dominar o mundo. No caso, a suposta raça ariana. Hitler afirmava haver uma conspiração judaica para dominar o mundo. Dessa forma, os judeus eram vistos como os culpados pela derrota alemã na Primeira Guerra e causadores da crise econômica. Por causa disso, o nazismo exterminou mais de 6 milhões de judeus. Propaganda e censura. A propaganda política do Estado tem o intuito de exaltar a personalidade do líder, captar os cidadãos para a nova ideologia e controlá-los. Os meios de comunicação são censurados e somente aquilo que é autorizado pelo Estado pode ser transmitido. Dessa maneira, a população deixa de ter contato com novas ideias e passam a acreditar apenas naquilo que o governo quer. Regimes totalitários não aceitam críticas, denúncias e não aturam a existência de uma oposição. Além disso, o totalitarismo
exalta o povo a quem se dirige como o melhor do mundo e sempre escolhe um inimigo para contrapor. O ministro de propaganda de Hitler dizia: "Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade." Essa frase resume a consequência trágica da divulgação de notícias falsas. Ao lado, vemos um cartaz que pede voto ao partido nazista nas eleições no final da década de 1920. Um punho com a suástica golpeia tanto os comunistas como os especuladores judeus, considerados inimigos. Expansionismo. O totalitarismo é expansionista, porque visa o direito ao espaço vital, ou seja, o direito de anexar territórios com o intuito de aumentar o crescimento econômico. Se a nação é considerada superior às outras, então ela deve governar as outras. A adoração ao líder. O governante é considerado quase um deus, infalível, responsável por proteger a nação de todos os males. No totalitarismo, há uma exaltação do chefe da nação como um grande líder. Simbolismo. Os regimes totalitários fizeram uso extensivo do simbolismo gráfico. Investiram pesado na propaganda política, criando ícones que são conhecidos até hoje. Esses símbolos têm a intenção de construir a imagem de uma nação unida. Na imagem, vemos os principais símbolos do nazismo e do fascismo. Do outro lado, temos Hitler segurando uma bandeira com a suástica, símbolo nazista, sendo acompanhado por uma multidão unida por um único propósito. Agora que já falamos sobre as características dos regimes totalitários, vamos conhecer um pouquinho sobre o fascismo e o nazismo, que acabaram por se tornar os modelos de regime totalitários. Fascismo, criado por Benito Mussolini, era inicialmente somente um movimento político chamado Fatti Italiani di Combattimento. O fascismo só se tornou de fato um partido político em 1921, quando recebeu o nome de Partido Nacional Fascista. A princípio, sua ideologia política era confusa, pois misturava elementos defendidos tanto pela esquerda quanto pela direita. De toda forma, os fascistas queriam alcançar o poder, mesmo que fosse necessário usar a força para isso. A palavra fascista é usada para mencionar uma doutrina política com tendências autoritárias, anticomunistas e antiparlamentares, que defende a exclusiva autossuficiência do Estado e suas razões. Em 1922 aconteceu um fato histórico que deu força ao Partido Fascista. Foi a Marcha sobre Roma. A mando de Mussolini, o líder do Partido Fascista, a marcha foi organizada com o intuito de pressionar a monarquia italiana para nomeá-lo como primeiro-ministro do país. Naquele momento, o Partido Fascista havia obtido uma força considerável e resolveu usá-la para dar um ultimato ao rei e ascender ao poder. Durante o curso da marcha sobre Roma, milhares de fascistas dirigiram-se a Roma de todas as formas possíveis, de carro, a pé e muitos de trem. No dia 28 de outubro de 1922, dia de realização da marcha, havia cerca de 40.000 pessoas posicionadas aos arredores de Roma, esperando a ordem do líder Mussolini para adentrarem a capital do país. Com todo esse movimento, Mussolini foi nomeado primeiro-ministro da Itália em 30 de outubro de 1922. Com a nomeação, os grupos fascistas ao redor de Roma entraram na cidade. A posse de Mussolini foi celebrada por liberais e nacionalistas. A grande consequência da marcha sobre Roma foi que, a longo prazo, representou a implantação de uma ditadura totalitária na Itália. A mudança de regime, no entanto, só aconteceu em 1925, no momento em que Mussolini autoproclamou-se ditador do país. Outras consequências da ascensão do fascismo ao poder na Itália foram fim da democracia liberal, fim do sistema partidário, controle dos sindicatos, imprensa censurada e perseguição aos opositores políticos. A palavra fascismo é de origem italiana e vem de fatti di combattimento, esquadra de combate. Faccio, em italiano, significa feixe de varas. O símbolo fascista consistia em uma machadinha envolta por um feixe. Em Roma, na antiguidade, o lictor, uma espécie de oficial de justiça, levava uma machadinha envolta em um feixe de varas, em latim feci, nas mãos, quando ia executar as ordens judiciais. O feixe de varas significava a união e a força. As varas unidas ilustravam o povo italiano. A machadinha ilustrava o poder do duce, comandante, e a repressão.
A mensagem era clara: ou os italianos se uniam e permaneciam fiéis a Mussolini, ou cabeças rolariam. Agora vamos falar do famoso e temido nazismo. A expressão nazismo deriva da sigla Nazi, que foi usada como abreviatura para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, organizado por Adolf Hitler na década de 1920. Foi uma doutrina político-social de caráter totalitário, baseada em ideias de superioridade de raça. Mas quais foram os motivos que levaram ao surgimento do nazismo? Em 1919, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, tendo perdido a guerra, foi submetida a humilhações e cobranças por parte dos países vencedores, através do Tratado de Versalhes. A população ficou marcada por essas humilhações e por vários outros efeitos da guerra, que se refletiam em todos os setores: econômico, social, cultural e etc. Ainda, a Alemanha sofreu com os impactos da crise de 1929. Além disso, sofreram com a hiperinflação, que gerou desemprego, miséria e fome. Toda essa atmosfera após a Primeira Guerra produziu um enorme ressentimento nos alemães com relação aos outros países, fato que revigorava o extremismo nacionalista na Alemanha e a vontade de defender a própria nação. Por fim, enfrentavam a ameaça comunista. Em 1920, o Partido Nazista criou então as Tropas de Assalto, as SA, encarregadas da segurança do partido e de eliminar fisicamente seus adversários. Gritando palavras de ordem, uniformizados e usando coturnos pesados, os integrantes da tropa de segurança do Partido Nazista marchavam pelas ruas das cidades alemãs. Na sua maioria, eram recrutados entre os jovens desempregados. 3 anos depois, Hitler tentou tomar o poder por meio de um golpe de Estado na cidade alemã de Munique, mas fracassou e foi preso. Na cadeia, ele produziu boa parte de um livro contendo os princípios básicos do nazismo. O livro escrito por ele se chama Minha Luta. Os princípios básicos defendidos por Hitler foram: primeiro, a superioridade da raça ariana. Para Hitler, existia uma raça pura, a ariana, da qual provinham os alemães, que era superior a todas as outras raças. Segundo, a necessidade de um espaço vital. Essa tese defendia que os alemães precisavam conquistar territórios a fim de se realizarem plenamente como povo. E já que eram superiores, acreditavam que tinham o direito de subjugar as demais nações. Terceiro, o antissemitismo. Os nazistas justificavam seu ódio aos judeus, dizendo que eles haviam contaminado a raça ariana. Assim, para salvar a Alemanha e purificar a raça ariana, os judeus deveriam ser eliminados. Enfim, os regimes totalitários se espalharam pelo mundo, em um período em que não se tinha mais esperanças dos regimes políticos vigentes. Infelizmente, a maioria deles gerou consequências desastrosas, especialmente o nazismo de Adolf Hitler. Mas essas são questões a serem discutidas em uma próxima aula. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham curtido o assunto. Tchau, pessoal!